Renault Captur Intense, será que é uma boa opção entre os SUVs do mercado? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, prazer, meu nome é Marcel. Estamos aqui com uma Renault Captur na configuração Intense com motorização 2.0 e transmissão automática. Lá na Europa, a Renault Captur foi baseada na plataforma do Renault Clio e já aqui no Brasil ela foi baseada em cima da plataforma da Renault Duster, já uma velha conhecida nossa. E a Renault trouxe ela para cá para poder trazer uma alternativa superior à Renault Duster, né? Um carro mais moderno, mais bonito e mais tecnológico. Em relação à europeia, ela perdeu ali um pouco de requintes tecnológicos, porém ganhou em espaço. Ela é um carro maior do que a europeia, mas trouxe o mesmo visual bem bonito desse carro. Então vamos lá conferir ele de perto. Eu particularmente, antes de falar um pouquinho dele, eu achei esse carro assim muito bonito. Já passaram-se alguns anos que ela foi lançada e mesmo assim continua sendo um carro muito atraente em termos de visual. O que é que vocês acham? Comenta aqui nos comentários. Aqui pela dianteira a gente vê que, pelo menos eu acho um carro bem bonito. Ele tem aqueles cromados ali em forma de C embaixo, aqui em cima na grade. E também tem esse friso cromado aqui embaixo do símbolo da Renault também. Um aplique aqui em black piano. Aqui embaixo tem um aplique com estilo mais off-road, né? Mais uma peça em plástico mesmo. O farol dela é um farol com projetor, mas é halógeno, não tem lâmpada em LED aqui em cima. Já aqui embaixo ele repete aqui conforme o outro lado, essa peça aqui com acabamento acrílico, mas embaixo tem um aplique cromado com luz diurna aqui em LED e um farol de neblina aqui em LED. Esse de noite aqui é um show à parte, é bem bonito esse farol. Aqui na lateral ele tem esses apliques em preto, um preto fosco. Ele remete um pouco aqui a carros off-road, né? Um carro mais aventureiro. Ele tem também esse friso aqui cromado embaixo, bem bonito, deixa um carro bem elegante. Os carros franceses ele traz esse apelo mais elegante, né? As rodas são rodas aro 17 com um acabamento bem bonito. Ele é um acabamento diamantado com black piano. Está calçado com pneu 215/60 roda aro 17. Os retrovisores são retrovisores elétricos, né? Com rebatimento elétrico também. Ele tem uma pintura em preto, black piano, com repetidor de seta aqui, mais uma lâmpada halógena e não é LED. Isso é algo curioso até, porque geralmente a gente vê LED. Esse carro ele não tá com aquele opcional de teto e coluna aqui preto, ele é uma cor só. As maçanetas são pintadas na cor do veículo. E aqui atrás a gente vê esse aerofólio, que aqui em cima ele tá na cor do veículo, e aqui embaixo ele tem essa pecinha aqui de acabamento. Eu acho isso bem bonito, ele dá um visual aqui mais esportivo pro carro. Eu gosto dessa solução. As lanternas são lanternas em LED aqui nessa região e aqui é halógeno. É uma lanterna também que à noite fica com um visual bem bonito. Ela tem um recorte no meio, então aparecem algumas fitas aqui, outras aqui embaixo. É uma solução bem legal da Renault. Já aqui na tampa do porta-malas e no para-choque a gente tem o mesmo aplique que a gente vê lá na frente, prateado, com a ponteira ali cromada. Tem sensor de estacionamento. A lanterna de neblina vem naquele canto de lá e a lâmpada de ré vem aqui nesse canto. Ele tem esse friso cromado aqui também do para-choque. Aqui também tem uma régua cromada com a inscrição do carro, né, Captur, e o símbolo da Renault. Abertura elétrica. E aqui temos um bom porta-malas de 437 litros. Poderia até ser um porta-malas maior, mas é como eu falei, eu vejo muito não só números, como também a disposição do carro em si. Ele é um porta-malas bem amplo, bem aberto, então é fácil acomodar a mala aqui. Inclusive a inclinação do banco não atrapalha muito, não tem caixa de roda, não tem nada, então gosto bastante dessa solução. Aqui desse lado e desse lado também tem um porta-objetos aqui para guardar ferramentas de carro e mexer nas lanternas também. E aqui em cima ele repete aqui um acabamento em plástico nessa peça aqui toda, mas poderia ter um acabamento aqui também para quando o carro está com o porta-malas fechado não tá com essa lata aqui aparecendo de dentro do carro.
Para entrar na cabine a gente tem chave presencial ou esse botão daqui. A chave, ela é curiosa, é uma chave padrão Renault, né? Ela é um cartão, ela é bem peculiar, mas eu acho bonito. Então vou abrir o carro por aqui. E os retrovisores rebatem eletricamente. O painel de porta dela é um painel bem grande, né? Uma porta grande. Ele é praticamente todo em plástico rígido. Ele tem aqui uma maçaneta com aplique cromado. Essa peça daqui também tem um aplique Black Piano, né? Que comporta aqui todos os comandos dos vidros, dos retrovisores, inclusive do rebatimento elétrico. E já aqui ela tem um revestimento em couro similar ao dos bancos, tanto aqui quanto aqui. Então é uma região de apoio do braço, bem legal, bem confortável até. E aqui tem um porta-revistas aqui, um porta-objetos grande. Já no interior dela, a gente tem aqui o revestimento de tetos e colunas todo preto. É um revestimento que eu acho bem legal, essa coloração preta, acho bem bonito. Os bancos dela são os bancos em couro, é um opcional. Então ele tem uma textura diferente aqui, é uma porção mais lisa, uma porção mais rugosa. Tem essa faixinha aqui prateada. É uma faixa que eu não gosto muito dessa solução, mas é bonito nesse carro. Ele tem costuras brancas, é um banco bem amplo, né, com bons apoios laterais. Então bem legal, é um banco bem bonito. Aqui a gente tem a regulagem de altura do banco. E aqui ao centro, numa posição complicadinha, fica a regulagem do encosto das costas. E aqui a gente tem para o motorista um apoio de braço único. Vamos entrar aqui na cabine para a gente conhecer um pouquinho do carro. Aqui na cabine, para ligar o carro, ele tem essa chave. Então com a chave no bolso aqui, basta apertar esse botão ou colocar a chave aqui nesse contato que ele já liga até a ignição do carro. Então, no freio, o carro tá ligado. O acabamento dele é um acabamento todo em plástico. A gente não tem nada de acabamento macio aqui, mas ele pelo menos tem uma texturinha um pouco emborrachada nessa região. Aqui embaixo não mais. E poderia ser um acabamento melhor, mas ele é bem bonito, bem agradável, um painel amplo. O painel de porta, ele acompanha um pouco ali o painel também, que eu já comentei isso em outros vídeos. Eu acho bem legal esse conjunto aqui embaixo, ali em cima. A saída de ar lateral é uma saída redonda, com acabamento Black Piano e um arinho ali cromado. Aqui ao centro a gente tem um vasto porta-objeto, cabe carteira e um monte de coisa aqui dentro. Aqui para central multimídia, ele é um acabamento saltado para fora. Tem um aplique aqui Black Piano, um aplique aqui cromado. Tem os botões aqui de piscar, alerta e trava. A saída de ar, ela aqui é diferente na região central, ela é na posição horizontal e tem esse fechamento aqui que eu achei bem diferente e bem elegante, né? Fica bonito aqui fechado. Tem uma central multimídia aqui bem completa aqui, bem competente. Ela tem GPS, configuração do carro, ela é rápida de mexer. E tem esse coach aqui de economia do carro, então ele dá indicação de condução, como é que você está andando com o carro, em termos de aceleração e tudo mais. E o resumo da viagem. E o ar-condicionado dele é um ar-condicionado automático, mas não tem o visor digital. Ele até conversa aqui com a central multimídia. Se a gente puder olhar ali em cima, a gente consegue mexer no ar-condicionado e ele vai aparecendo aqui as informações. Mas é um ar-condicionado sem a função digital aqui nele mesmo integrado. Aqui ao centro a gente tem a alavanca da transmissão automática, uma transmissão de 4 marchas. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre ela com o carro em movimento. Tem troca manual. Aqui embaixo tem um vasto porta-objetos aqui com um porta-garrafa e uma tomadinha 12 volts. E aqui ao centro eu acredito que poderia ter um acabamento melhor aqui, ser um painel com console mais alto. E inclusive ele tem uma solução que eu não gostei muito, que são desses comandos aqui embaixo. Ele tem a função eco do motor e tem uma função aqui de condução auxílio e limitador de velocidade e piloto automático, mas fica tudo muito escondido aqui embaixo. Quando a gente está em movimento com o freio de mão baixado, fica difícil, fica tudo muito escondido, fica difícil de mexer aqui. Eu não gostei muito dessa solução aqui não. O volante dele é um volante conhecido aqui, ó, se ele não for igual ao do Renault Sandero RS, né, até ele é bem parecido. É um volante
bem confortável, é um volante com revestimento em couro, ele tem uma empunhadura boa. Eu gostei desse volante aqui, eu achei ele bonito. Ele tem aqui os comandos de piloto automático, tem um acabamento aqui Black Piano, tem acabamento cromado. O controle de som da multimídia é aqui embaixo. É uma solução já conhecida em carros franceses, eu não gosto muito, mas ela é fácil de operar, você consegue mexer bem aqui depois que acostuma, mas poderia ser no volante. Aqui tem a chave seletora dos limpadores do para-brisa e do computador de bordo também vem aqui. E ali, pisca-alerta e farol de neblina, farol do carro, tudo normal. Aqui embaixo a gente tem a regulagem da altura do farol, ele regula o facho do farol aqui. Aqui tem o regulador de luminosidade interna do painel. Aqui para ativar e desativar o sensor de estacionamento. E aqui para ativar e desativar o controle de tração do carro. O painel de instrumentos dela é um painel bem interessante, né? Ele é diferente. Ele tem aqui os mostradores analógicos e digitais, então rotação ali vem analógico. Aqui também vem em analógico do marcador de combustível. A velocidade vem toda aqui com as informações do câmbio em digital. E aqui embaixo tem até uma luzinha acesa que é indicando a revisão desse carro que já está próxima. E aqui embaixo, quando a gente está em movimento, a gente consegue ver uma luzinha, não sei se vai aparecer aqui agora. Não apareceu. Que indica nosso nível de condução, se está verde, se está vermelho e tudo mais. Quando tiver em movimento eu mostro isso aqui para vocês. Já que nas portas traseiras a gente encontra um acabamento muito similar lá da frente, tudo em plástico rígido. A maçaneta aqui tem o mesmo acabamento cromado, mas ele não tem aquele aplique em Black Piano aqui em volta do contorno dos botões do vidro. E o corinho daqui também não existe, ele tem apenas nessa região daqui de baixo, onde a gente apoia o cotovelo. Aqui embaixo tem um pequeno porta-objetos com porta-garrafas também. Os bancos dele seguem a mesma padronização que a gente encontra lá na frente, bancos em couro com costura branca, são os bancos bem bonitos. O espaço aqui ele é moderado, o banco está regulado para mim, então a gente tem esse espaço aqui interno, mas de largura para os ombros aqui ele é bem interessante, é um carro bem largo, bem bacana. Tem cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, apoio de cabeça também. E algo curioso para o cinto de 3 pontos, ele tem essa fivelinha daqui que a gente consegue prender. Mas para guardar ela, foi um cuidado que eu achei interessante, ela tem um ímã que a gente consegue colocar essa fivela aqui e ele não fica balançando aqui, atrapalhando nem a visão do motorista nem fazendo barulho, então bem legal. E aqui ao centro tem aqui uma extensão do console dianteiro com uma tomadinha 12 volts ali embaixo. Essa unidade está equipada com a motorização 2.0 que entrega sua potência máxima com etanol. Ele entrega 148 cavalos a 5.750 RPM. Já o torque ele entrega 20,9 kg de torque a 4.000 RPM. Ele tem um sistema de direção eletro-hidráulica e traz esse rudimentar tanquinho aqui para a parte da frio. Pessoal, vamos começar o vídeo aqui agora da estrada. E nada melhor do que ter uma lombadinha aqui, né? Para ver como é que esse carro se comporta, já que ele é um carro alto. Mais uma outra aqui na frente. E eu fiz questão de começar falando dela porque esse carro ele tem uma proposta de ser um dos mais altos da categoria, né? Uma maior relação em relação ao solo. Então vamos começar falando disso também. Eu vou zerar aqui o computador de bordo para a gente poder aferir nosso consumo. E aqui no painel eu vou colocar aquele modo aqui do auxílio, né? Vou resetar e traz as informações. Isso é legal porque ele é interligado com o carro, então o computador de bordo aparece no painel, aparece aqui também. E aqui está o consumo aqui, não sei se vai dar para ver pela câmera, tem uma florzinha aqui. À medida que a gente vai acelerando ele de forma mais gradativa, ele vai preenchendo isso aqui para indicar. É tipo um joguinho para indicar como a gente tá andando. E à medida que a gente acelera mais, isso aqui vai acabando, é como se fosse desmatando, né? Então ele tá ali 100 porque eu tô dando uma descida sem acelerar o carro. Bom, vou falar aqui um pouquinho da posição de dirigir dele. É um carro que tem uma posição de dirigir mais elevada, ele é bem elevado mesmo. Mesmo com o banco no mais baixo, aqui como eu tô na regulagem mais baixa, ele é um carro alto.
Você tem uma boa visibilidade desse carro aqui, inclusive pelos retrovisores, são bem amplos. É um carro interessante de condução. Infelizmente ele não tem regulagem de profundidade do volante, ele tem de altura, mas incrivelmente profundidade ele não tem. Isso eu acho que é um pecado, né? Porque nem todo mundo vai conseguir achar uma melhor posição, principalmente quem é maior, que vai ficar com o braço mais esticado. Eu já senti um pouquinho de dificuldade para achar, imagina a pessoa grande. Mas ok, o volante tem uma boa empunhadura, ele é fácil de manobrar. A assistência dele é eletro-hidráulica e o volante é um pouquinho pesado porque a gente já está acostumado hoje em dia de direção elétrica, né? Então ela é um pouquinho pesada, mas também sem muito susto. A rodagem do carro, ele tá aqui descendo a ladeira, tá usando o freio motor no drive. Ele tá em segunda marcha. Vou botar uma terceira aqui manualmente. E uma coisa legal também que as trocas de marcha aqui são pela alavanca e é de forma contrária, tipo o Fiat. Você vai subir marcha, você tem que botar a alavanca para baixo e para reduzir você coloca para cima. Direto eu me confundo com isso aqui. A suspensão dele é uma suspensão bem calibradinha, por sinal. Ela transpõe valetas, lombadas, piso irregular, buraco. Você vai com ele bem confortável, mesmo tendo uma roda aro 17 com pneu perfil 60. Mas é um carro bem confortável mesmo. Se você vai de boa, não se preocupa em raspar a frente do carro, em lombada, em valeta, em degrau, o que for, você passa tranquilo com ele. É um carro mais alto, isso é bem legal. E fora que é um carro baseado na plataforma da Duster. A Duster é um carro muito conhecido aqui pela sua robustez, né? A gente vê inclusive em mineração e tudo mais o pessoal rodando de Duster. E esse carro aqui tem a suspensão baseada nela, vem dela, não sei dizer. Então é um carro que provavelmente não vai te dar dor de cabeça em termos de suspensão. O conjunto motriz dele aqui tem um câmbio de 4 marchas, tem uma motorização 2.0 nesse caso, a Intense, com essa transmissão de 4 marchas. Ele está abastecido com etanol e entrega aqui com etanol com sua potência máxima, né? Então ele despeja aqui 148 cavalos a 5.750 RPM e 20,9 kg de torque a 4.000 RPM. Então o motor é bom desse carro, ele é um motor que roda liso, você não escuta muito barulho dele, o isolamento acústico da cabine também é bem boa. Ele de alta rotação aqui é um motor que empurra bastante, então assim, você acelera o carro, crava o pé de alta, ele entrega desempenho. Mas o câmbio dele infelizmente dá uma capada no carro. Eu tava olhando isso aqui, ele vai subir alguma ladeira parada, ele fica de primeira marcha um tempão, ele sempre fica trocando a marcha ali de quarta e terceira quando tem um pouquinho de ladeira e tudo mais, para poder manter o desempenho. Só que isso é penalizado pela rotação mais alta e o consumo vai embora. Esse carro, eu andei com ele na cidade e mesmo usando esse auxílio aqui dessa florzinha e dessa folhinha, né, vamos falar certo, é um carro que consumiu bastante aqui pelo computador de bordo. Ele fazia 5,5, perdão, ele fazia 6,5, 6,2, 6,8 no máximo. Eu não consegui mais do que isso aferindo pelo computador de bordo. Mas ele entrega assim desempenho razoável. Poderia ser muito melhor se o câmbio fosse um câmbio melhor. Eu até acredito que esse carro ele tem a versão 1.6 com o câmbio CVT. Eu acredito que esse carro ficaria com outra vida. Vídeo Corolla que a gente tem na geração passada, ele saiu de um câmbio de 4 marchas para um câmbio CVT e o carro mudou muito. Meu sogro, ele teve os dois e deu para ver como o carro mudou totalmente. Aqui eu acho que teria uma boa aplicação, uma caixa CVT nesse carro. Não sei se essa mesma, né? Não sei se ela é aplicável, mas ficaria bem mais interessante. Ou mesmo uma motorização turbo, igual a gente vê nos concorrentes que tem entrega hoje motor turbo, né? Vários deles. E alia um bom consumo a um excelente desempenho. Então esse carro aqui, por ser um carro grande e pesado também, ele com uma caixa aqui CVT ou mesmo automática com mais marchas e uma motorização turbo com bastante torque embaixo, né, aquela abundância de torque, eu acredito que ficaria um carro com um conjunto muito agradável. Mas tirando isso aí, assim, é um carro confortável de andar, um carro gostoso,
boa visibilidade, um carro alto, com os bancos bem largos aqui, é confortável, isso é bem interessante. A carroceria ela inclina pela altura do carro, né? Mas não te passa medo, não te passa surpresa. Em casos extremos o controle de tração liga, mas é difícil também ligar porque você também é complicado carregar muita velocidade em curva. Mas o que eu testei foi de boa, ela inclina, mas não me passa nenhuma surpresa nem sustos. Agora, logo mais a gente volta ali com o consumo final desse carro, nesse mesmo trajeto que a gente já conhece, andando da mesma forma ali 60, nesse caso eu acho que eu tô andando um pouquinho menos, mas daqui a pouco a gente volta com o consumo desse carro. Pessoal, tô retornando aqui agora no final do trajeto, ele tá marcando aqui no etanol 10,3 km por litro. Eu achei que ia até marcar um consumo pior nesse caso, mas marcou ainda esse consumo aqui de 10 km por litro. Como a gente pode ver aqui, a folhinha ela desceu com 86 para 100, né? E agora já subiu com 79. Aqui é um trecho de subida, então vai demandar um pouco mais de combustível mesmo. Mas no geral o carro assim, ele é legal. Eu fui deixando ele ali rolando, né, para não acelerar, e fazia as curvas aqui assim com ele bem equilibradinho. Um conjunto do carro até é interessante. Só o consumo e o desempenho dele que deixa um pouquinho a desejar, devido principalmente a esse câmbio. Mas vai ser interessante a gente fazer um vídeo com ele na estrada para ter uma precisão real de trecho rodoviário, porque o urbano eu adianto para vocês que no meu uso ele estava fazendo ali 6,8, 6,5, 6,2 no etanol. Então esse foi o consumo que eu obtive com ele em trecho 100% urbano. Agora eu quero ver, nesse misto aqui deu 10, 9,7 agora, e eu quero ver no trecho rodoviário, mas isso a gente vai deixar pro próximo vídeo, beleza? E aí pessoal, o que é que vocês acharam desse carro? Eu particularmente gostei bastante do visual dele, tanto internamente quanto externamente, principalmente externamente, para falar a verdade. Ele é um carro bem moderno, é um carro com um desenho bem europeu. Mesmo tendo algum tempo que ele já foi lançado, ele continua um carro muito atraente, muito elegante. Ele tem uns bons apliques ali, preto com cromado, apesar de eu não gostar de cromado. Nesse carro casou muito bem. As rodas têm um acabamento muito bonito, um desenho muito bonito, retrovisor preto, assim. Por fora esse carro é muito bonito mesmo, na minha opinião. Por dentro ele também tem um painel bem amplo, é bonito aqui o acabamento dele, tem uma central multimídia bacana. Os bancos em si são bancos bem bonitos, eu gosto desse acabamento desse banco, o desenho dele é bem bacana mesmo. O teto preto, colunas pretas, eu curti bastante. O espaço interno também é bem legal desse carro, assim, ele é bem amplo, o banco é largo, o porta-malas dele é um porta-malas, apesar de não ser o maior, mas ele é um porta-malas bem amplo, não tem muito canto nem nada, então é fácil acomodar bagagem. Gostei bastante disso também. Agora o que eu não gostei desse carro foi justamente o conjunto motriz dele. O motor desse carro ele é um motor muito bom, muito competente, confiável. É um motor que eu gosto, funciona liso, assim, rotação alta ele vai liso e tudo mais. Mas o câmbio dele, apesar de ser um câmbio muito confortável, ele troca de marcha suave e tudo mais, ele é um câmbio que amarra muito o carro, ele capa muito o desempenho desse motor. Então, para subir uma ladeira ali parado, primeira marcha, ele demora a trocar de marcha, força muito, o carro não anda tanto, não desempenha muito bem, né? Já que a rotação dele, o torque dele entrega em rotação muito alta, então tem que esticar até 4.000 RPM para poder ter força. Em ultrapassagens ele reduz muita marcha, ele sobe e desce marcha o tempo inteiro. Outra coisa, o consumo desse carro também ele é bem exagerado. É um carro que mesmo andando com aquele indicador de economia, aquele auxílio, ele puxa muito ali energia para poder andar. Então é um carro que bebe bastante, não tem milagre. É um motor bom, mas um motor grande com um câmbio não tão competente. Isso deixou a desejar nesse carro. Eu acho que a Renault poderia talvez rever aquela caixa CVT do motor 1.6 se ela for aplicável esse conjunto. Eu acredito que renderia muito melhor, inclusive como aconteceu com o Corolla, né, na geração passada, quando colocou um CVT o carro virou outro. E também poderia rever uma motorização turbo igual a gente vê na concorrência. Alguns já têm motorização turbo e fica um carro muito eficiente, rápido e econômico também. Então acredito nesse conjunto aqui, uma caixa melhor e uma motorização turbo, o carro ficaria excelente. Uma coisa também que é legal desse carro, a suspensão dele é muito boa, o carro é confortável, ele entrega um bom conforto e desempenho em curva também, apesar de ser alto. Ele passa aqui em valeta, piso irregular, buraco, lombada, ele vai muito bem, ele tem uma altura boa do solo, então é um carro bom para andar no dia a dia, sim.
O que peca mesmo é esse conjunto com esse câmbio. Esse câmbio, ele, infelizmente, não é um câmbio tão legal. E esses botões aqui embaixo, para piloto automático, modo eco, comando de som, não é uma coisa tão comum que a gente vê nos carros, além dos franceses. Então, ele desagrada um pouco, às vezes assim, fica difícil de olhar, mas tirando isso aqui, o carro é bem interessante, é um carro confortável, legal, bonito demais. Mas, se você tiver alguma dúvida, tem uma sugestão ou mesmo crítica, deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder vocês. E se esse vídeo aqui foi legal, considere deixar um like e se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude a gente a crescer um pouco mais a plataforma, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos, inclusive com esse carro aqui mesmo, para a gente ver como é que ele na estrada, o que vai dar de consumo desse carro. Então, sem mais delongas, vamos para o próximo vídeo, galera. Falou, um abraço, tchau!